Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos hoje diante de Ti, meu Pai, esses momentos, Pai, que nós vamos ler a Tua palavra. Que o Teu entendimento, Pai, venha sobre a nossa mente, o nosso coração, meu Pai. Que a gente aprenda mais de Ti, meu Pai, para nós seguirmos o Teu caminho, santo e justo. Abençoa a vida do pastor Marcelo, da pastora Adri, meu Pai. Cada vida que estiver ouvindo, Pai, esta aula. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Amém e amém. Amém. Bom, meu povo, só para a gente colocar, né, o pano de fundo que a gente está vendo, é a parte da grande comissão que Jesus, antes de ascender ao céu, deixou aqui para nós, né, a sua igreja. E está tanto lá em Marcos 16 como em Mateus 28. E se a gente analisar a parte que está sendo negligenciada pela maioria das igrejas, né, porque é a mais trabalhosa mesmo, né, é uma vida, é a parte de quando ele fala, né, para os discípulos que toda autoridade tinha sido dada a ele, né, no céu e na terra, e aí ele comissiona a gente para irmos, né, fazendo discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí ele completa, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né? E aí ele ainda faz a promessa que a gente fazendo isso, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Até o fim dos tempos. E eu tenho reparado, né, na minha caminhada com o Senhor, aí são praticamente 17 anos, que a grande maioria está cumprindo só a primeira parte, né, da grande comissão de Marcos 16, né? Eu acho que se a gente for tirar, eu acho que 1% está cumprindo realmente essa parte aí de fazer discípulos, né? Ensinando a guardar todas as coisas, né? Eu percebo assim que a grande maioria nem sabe o que Jesus ensinou. Sabe de salvação, perdão de pecado, mas não sabe os ensinos, né? Então, como que eu vou fazer um discípulo e ensinar ele a guardar se eu não guardo porque eu nem sei, né? Então, desde que o Senhor me chamou para a palavra dele, isso queima no meu coração, né? Ensinar o que não está sendo ensinado. E aí a gente viu, eu estava até comentando antes da gente entrar no ar aí, que depois disso a gente começou a ir para os ensinos, né, de Jesus no Sermão do Monte. E aí a gente viu 9 beatitudes, né, a palavra diz, ou boas atitudes, que está em Mateus 5, que são bem-aventurados os pobres de espírito, né, a gente viu isso, eu não vou gastar tempo nisso, que nós temos os PDFs, as aulas gravadas, né? Ele falou de bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados quando foram os que forem perseguidos e insultados por minha causa, né? Ele falou dessas 9 beatitudes. E aí ele entra, a palavra de Deus tem o balanço perfeito, né? Ele entra em 9 má atitudes que os discípulos não deveriam ter. E a primeira que a gente viu foi a má atitude, aí já está entrando em Mateus 6, né? No final desculpa, de Mateus 5, né, a partir do verso 38, ele começa a falar. Então, a gente viu a primeira má atitude que Jesus falou foi a ira, e que nós podemos vencer a ira, né? Quando ele fala dessa má atitude, ele já nos diz que nós podemos vencer. A segunda foi a luxúria, né? O olhar mau, o olhar cobiçoso, que a gente também pode vencer.
A terceira má atitude foi a mentira, porque agora, pelo Espírito Santo, a gente pode falar a verdade o tempo todo, né? Ele usa aquele texto de testemunhar, que na lei era dar o falso testemunho, e Jesus sobe o padrão, né? A gente não precisa jurar por nada, o nosso sim é sim, nosso não é não, a gente pode andar em verdade. E hoje a gente vai começar esse ano entrando na quarta má atitude que os discípulos de Jesus nunca deveriam ter. A gente vai ver a vingança. E assim, né, igreja, a gente vê que é muito comum, infelizmente, né, até no meio cristão, a vingança. Então, no Antigo Testamento, o padrão era olho por olho e dente por dente. Mas isso era a lei que a gente encontra lá tanto em Êxodo como em Deuteronômio, né? E quando Deus falou essas coisas, né, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, ele estava pelo menos parametrizando a vingança para a gente não ir além do mal que já foi feito. Sabe, a gente, pô, ele me fez um, eu vou dar dois nele. E aí Jesus vem e sobe mais uma vez o padrão na nossa aliança, né, na nova aliança. Se alguém puder ler, a gente vai começar em Mateus 5:38, e vamos ler até o 41, aí a gente começa a fatiar esse texto para a gente entender o que Jesus está ensinando para a gente, amém? Alguém pode ler? Mateus 5, do 38 ao 42? Eu leio. Amém. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Leu E o 42? 42, amor? É que você falou até o 41? Não, Dê a quem, 42, perdão. dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. É isso aqui, igreja. As pessoas assim não não interpretam bem, né? E não conseguem analisar essas palavras no mesmo espírito que Jesus tem falado no Sermão do Monte, né? O que Jesus está dizendo aqui? Vocês acham que ele está dizendo para a gente viver num estado de dormência e aceitar tudo de todo mundo? Então, como eu sempre digo, né, quando há algo difícil de entender nas Escrituras, a gente tem que olhar para a vida de Jesus, porque ele é a palavra que se fez carne. Então, a gente entende a aplicação da palavra viva, né? Então, na antiga aliança, os escribas, né, que observavam a lei, usavam ela para poder explicar os detalhes dela. Na nova, a gente tem a palavra que se fez carne, a gente tem o exemplo de Jesus, né? Então, o que Jesus quis dizer quando ele disse, ó, que Adrileu, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda, né? Então, a gente tem na Bíblia até o exemplo dele mesmo, quando ele estava na frente do sumo sacerdote e os soldados esbofeteou ele não deu outra face. A Bíblia é perfeita, né? Se alguém quiser ler esse texto, está em João 18, 22 e 23. Só para contextualizar e não achar que eu estou tirando de outros livros. Alguém vai? João 18, 22 e 23? Posso ler. Então vai. Dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então, assim, ele não deu a outra face e também não reagiu. Então, a gente precisa entender o espírito
que ele disse essas coisas, né? Senão a gente vai acusar Jesus de não fazer o que ele pregava. Entenderam? O princípio aqui, igreja, é não desejar vingança. Eu não busco fazer o mal que você me fez de volta. Esse é o sentido, né? Então, você me chama de demônio, eu não vou te chamar de demônio. Você bate na minha cara, eu não vou bater na sua. Eu vou descansar na certeza que é Deus quem me guarda, quem me protege, né? Ele não vai deixar alguém levar vantagem da gente porque a gente não resistiu, sabe? Então, o que que Jesus quis dizer quando se alguém quer processar você e tirar sua túnica, deixa que também leva a capa, né? Então, se alguém injustamente mentir dizendo que a sua casa é dele, te mostrando documento falso e levando você ao tribunal, né? Você vai dizer que está tudo bem e vai deixar a pessoa tomar a tua casa? Aí você trabalha, rala, consegue outra, vem outra pessoa, faz a mesma coisa. Vocês acham que é isso que Jesus está dizendo? Óbvio que não, né? Então a gente precisa entender o espírito da letra, né? Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá 2 com ele. Então, se alguém te forçar a fazer alguma coisa, faça mais, faça além, né? Aí no 42, né, que a Adri leu, dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então a gente estaria falido, não é? A gente precisa entender o espírito dessas palavras. Se a gente levar no literal, a gente vai ter problema, falando que está cumprindo a palavra de Deus, né? O mesmo se aplica nas palavras que ele falou antes. Então, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque ele. Você acha que é isso que ele está falando? Um bando de caolho? Isso você imagina literalmente, né? Aí depois você arrancou o direito, você peca de novo, qual sobrou? Você arranca o esquerdo. Aí você está cego, aí você continua com pensamento impuro. O que você vai fazer? Então, o que Jesus está dizendo é para ter uma atitude radical com a luxúria. É nesse sentido, né? Então, voltando no nosso texto, né, eu não desejo vingança e nem quero levar vantagem sobre os outros, né? Então, o fato de precisar morrer para nós mesmos não significa que a gente não tem mais direito algum. Não é isso. Não quer dizer que eu vou abrir mão então, da minha casa. A gente precisa sempre comparar a escritura com as escrituras. Isso é muito importante, igreja. Aquele cristão que quer crescer maduro no conhecimento da palavra precisa ter isso em mente, né? É uma passagem difícil, vida de Jesus, e comparar sempre escritura com as escrituras, né? Então, Mateus 5,42, dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem quer que lhe pedir emprestado, né? Aí, se você comparar com Lucas 6, ele está falando palavra similar. Alguém pode ler Lucas 6, 35? Lucas 6, verso 35. Vou ler. Amém. 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Então, esse texto, né, é isso mesmo. Se alguém, por esse texto, se alguém vier me dizer que ainda não pagaram o que eles emprestaram,
eu vou dizer para essa pessoa que ela está pecando e desobedecendo às Escrituras. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Né? E no 34, diz assim, ó, essas coisas, de esperar paga, ó para quem é. Ó. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a sua recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Então, isso é com pecador. Quando a gente empresta, né, a gente não espera receber de volta. Eu estava até conversando isso com a Adri, né, um tempinho atrás aí. O que eu quero dizer, assim, que a gente só deve emprestar se a quantia emprestada não estiver fazendo falta naquele momento, ou seja, se a quantia tem condições de ser uma oferta. Então, assim, se alguém te pedir 10 mil reais, você pode dizer não e pode emprestar, essa quantia não dá, mas você pode emprestar 1.000. Estão entendendo? É nesse sentido, você pode emprestar a quantia que você pode abrir mão dela e talvez nunca mais receber. E tudo bem por isso. Né? Se você tratar essa quantia como uma oferta, qual o problema de você não receber? Tudo bem. Se a gente não fizer isso, a gente está desobedecendo às Escrituras. Então, eu emprestei uma quantidade que não dava para ser uma oferta. Está errado. Entendeu? É esse o sentido. A gente precisa entender o espírito nessas palavras, né? Se a gente sabe que tudo que nós temos é do Senhor, né? Aquele Salmo 24 fala isso, né? O Senhor pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Então, é mais ou menos assim. Vamos tentar ilustrar. Alguém vem e coloca 10 mil reais na sua mão. Aí outra pessoa vem pedir emprestado 5 mil. Qual que deveria ser a nossa atitude? Eu vou ver com quem me deu. Porque o dinheiro não é meu. Estão entendendo? É dessa maneira que a gente deveria lidar com o nosso salário, com o dinheiro que a gente recebe. A gente pode emprestar sempre, mas primeiro a gente consulta o dono do dinheiro, né? Aquele que nos deu. O Senhor pode dizer sim ou não. Ele é um Deus vivo. Né? Então a gente precisa aprender a comparar a escritura com as escrituras, né? A gente tem o exemplo nisso aí com o próprio Jesus, né? Quando o diabo falava assim, está escrito, aí Jesus falava, mas também está escrito, comparando escritura com escritura, né? Então assim, a gente pode emprestar sempre, mas também sabemos que tudo pertence ao Senhor. Então vamos perguntar, vamos se submeter a Ele. Se essa é a vontade dele, né? A gente precisa entender o espírito que Jesus falou essas palavras, né? Que não era para o povo dele viver em letargia, adormecido, né? É só para a gente não ter desejo de vingança de ninguém, né? Não desejar fazer o mal para quem fez o mal para a gente, não ter esse desejo, né? Tem uma historinha que fala que tinha um motorista de ônibus, né? Que sempre que ele estava dirigindo à noite e alguém dava um farol alto para ele ficava feliz, porque aí ele ligava o farol alto dele, né, aquele holofote em cima do outro lá, o cara até saía da estrada, né, porque era muito mais forte. Mas aí ele se converteu e ele começou a entender as coisas de Deus e não conseguia mais fazer isso. Né? Então, essas palavras de Jesus é um princípio que a gente deve seguir, não é a literalidade dela, né? A gente precisa descansar, porque o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa vida, primeiramente, pertence a Ele. A gente não levanta da cama se não for Ele. O ar que você respira, Ele é que te dá. Né? Quanto você paga por esse ar? Né? Então, a gente pertence ao Senhor e não precisa ser escravo, né, dos outros. Primeiro a gente serve o Senhor e depois os homens. Né? Então, se a gente entende esse princípio,
Jamais a gente vai desejar vingança. Isso liberta a gente, sabe? Você não precisa responder da mesma maneira que falaram com você. Você não precisa. Deus te libertou disso, né? Então, essa boa atitude que ele está falando é não desejar vingança e ela vem já conectada com a próxima, que é não odiar ninguém. Mateus 5, 43 e 44. Quem que pode ler? Se quiser, eu posso, que já estava aberto em Mateus. Então vai. É o 43 e o 44, amor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, tá vendo como essa hipergraça pregada no meio evangélico aí destrói a palavra de Deus, cara? Jesus, ele sobe o padrão, cara. Ele não te dá autorização para você pecar. Ele sobe o padrão, assim, cara. Ó, amará o seu próximo e odiará o inimigo. Ele vem assim, ó. Eu, porém, vos digo: ama o seu inimigo e ora pelos que te perseguem. Então, assim, na antiga aliança, povo, isso era impossível. Impossível, porque eles tinham que odiar os inimigos para batalharem contra eles, os filisteus, os amoreus, né? Mas nós, na nova aliança, temos o Espírito Santo que capacita a gente para amar os inimigos. Não é natural. Natural, nossa carne, a gente sabe como é. Mas ele nos deu o Espírito que capacita a amar os inimigos. Não é para sapatear na igreja só. Entendeu? A gente precisa entender essas coisas, o caráter transformado pelo Espírito, né? É isso que Deus espera da gente. Ele fala assim, que a gente ame os nossos inimigos, né? A gente deve amar os nossos inimigos para a glória dele. Eu amo ele primeiro para glorificar ele. Eu amo o meu inimigo. Isso só é possível, igreja, pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Não é na sua força e na sua vontade. Na sua vontade, ele vai parametrizar a vingança, para você não ir além, né? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Então, além de fazer isso, a gente ainda precisa ensinar todos os discípulos pelo mundo, né? Quem tiver em contato com a gente, a fazerem o mesmo. É isso que a gente está fazendo aqui hoje à noite, né? Ensinar o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus ensinou. Então, se a gente quer construir uma igreja de discípulos, né, de Jesus, a gente precisa ensinar a todos a amarem os inimigos e a orarem pelos que perseguem. Você está sendo perseguido, irmão? Vamos orar então por eles. Vamos orar. É no trabalho, é na escola? Vamos orar. Né? Então, se eu tenho 10 inimigos e estou amando só 9, eu estou desobedecendo esse mandamento. É desse jeito, né? Porque ele falou, ó, vai e faz discípulo de todas as nações, né? Aí batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e ensina a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, nada pode ficar de fora. O que ele quer de nós, né? Eu já falei isso, né? A gente está um bom tempo nesse modo, é fazer e ensinar. Eu faço e ensino, né? Se Deus não deixar a gente ter inimigo, como que eu vou amar o inimigo e ensinar os outros a fazer também? Estão entendendo? A mesma coisa com perseguição. Se ele não permitir, né, que a gente nunca for perseguido, como que a gente vai orar por aquele que está perseguindo a gente? Né? Só orando pelos que nos perseguem é que eu vou poder ensinar os outros a orarem por aqueles que estão perseguindo eles também.
Estão entendendo? E aí, no 45, você continua, amor? O verso 45? Continua. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Tá vendo? Então, ó, a gente fazendo essas coisas, né? Ora pelos inimigos, né? Ama os inimigos, ora pelos que perseguem, ama os inimigos, tal. E aí ele fala aqui, ó, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. E aí ele dá o exemplo do que o Pai faz. Ó, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons. Então, assim, é aquela história, né? Nós temos hoje fazendeiro aqui no grupo, tem dois fazendeiros, um cristão e um ateu. Aí o cristão ele ora diariamente agradecendo a Deus, né, pelo clima, pela terra, pelo dia, e o outro não crê nem que existe Deus, mas ambos recebem a chuva, né? Então, Deus é bom o tempo todo e nos diz para fazer o mesmo, para que se torne filho do vosso Pai, porque ele faz nascer o sol sobre o mal e bom. Então, o que ele está querendo dizer é para a gente ser igualmente bom para as pessoas que fazem o bem para nós e para a pessoa que faz o mal para nós também. Igualmente bom. De novo, igreja, é impossível sem o poder do Espírito Santo. Por isso que o inimigo distorce e deturpa tanto o poder do Espírito Santo, para a gente não entender o que esse poder é capaz de fazer. Aí a gente fica só no entretenimento do Espírito, né? Então, e por isso também, igreja, que esses mandamentos nunca podiam aparecer na antiga aliança, porque seria impossível guardá-los, né? Vamos ler o 46 e o 47? Alguém pode? No capítulo 5, É, 46 e 47. é. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Não é esse Eu não, vou... Elicinha. Não? É Não. sim. Não, porque você me ama, né? 46. Isso, Nós estamos em Mateus 5, é o verso 46. isso. E agora o 47. 46 e 47. Tá. Vou continuar de novo. Tá. 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Não, não é isso, 47. não. Então, peraí. Peraí, que eu estou em Mateus 5, Alice. lugar. Ah, tá. Desculpa. Estou em outro canto. Dri, lê que você já está aí, Dri. Então vamos lá. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, assim, a Bíblia diz, igreja, para a gente saudar os ímpios da mesma maneira que a gente saúda o irmão. Quando eu entendi isso, eu vi que eu não estava sendo obediente à palavra de Deus, né? Mesmo eu pensando que não tinha inimigo, podem ter pessoas que considerem a gente inimigo por aquilo que a gente crê, né? Que persegue a gente ou que querem o nosso mal. E aí a gente tem que fazer o quê? Orar por elas e abençoar elas, né? Nenhuma maldição, igreja, pode nos atingir porque a gente está debaixo da bênção do Altíssimo. A cruz de Cristo colocou a gente nesse lugar.
Por isso que esses negócios de batalha faz um nó na cabeça dos caras, e no final tá tudo ou apostatou da fé ou tá no juqueri, né? A gente pode abençoar todo mundo ao nosso caminho, os que estão fazendo mal para a gente, e com sinceridade, sabe? Desejando isso mesmo. Se a pessoa vai ser abençoada, é outra coisa, vai depender da atitude dela perante Deus. Mas o nosso desejo é que ela seja. Que Deus venha abençoá-la. Esse é o nosso desejo, né? E aí no 48, verso 48, ele diz assim, ó, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você fala assim, pô, como assim? Em que área que eu posso ser perfeito? Eu posso ser perfeito em amor, como Deus? Em santidade, como Deus? Em sabedoria, como Deus? Cara, isso é impossível, né? Como que nós vamos chegar na santidade, na sabedoria, no amor de Deus? Então, quando a gente chega nesses versos, né, que difícil de entender, o que a gente tem que fazer? Comparar a escritura com a escritura. Lá em Lucas 6, o mesmo sermão, né, de Mateus 5, 6 e 7, Lucas também tem. Então vamos lá, Lucas 6, 35 e 36. Se alguém puder abrir, Lucas 6, verso 35 e verso 36. Alguém vai? Lucas 6, 35 e 36. Isso. Tá, agora tá certo. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar. É isso mesmo? É isso mesmo, o que a gente leu no outro. Sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. É Então, a isso? mesma coisa, é isso mesmo que a gente leu em cima, lá em Mateus 5, a gente lê aqui em Lucas 6, né? Amar os nossos inimigos e fazer o bem, né? Emprestar sem esperar nenhuma paga. E aí fala, fazendo isso, vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bom para os maus e para os ingratos também, né? Para todo mundo. E aí ele explica, ó, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Essa é a área que todos nós podemos ser perfeitos. Na misericórdia. A gente pode ser perfeito na misericórdia, né? Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, a gente pode, igreja, perdoar 100% das pessoas que nos feriram. Não é 99%, é 100%, é todo mundo, né? Amar 100% dos nossos inimigos. Abençoar 100% daqueles que nos amaldiçoam. Fazer o bem para 100% dos que estão fazendo o mal para nós, né? Esse é o jeito que Deus espera que os seus filhos, seus discípulos vivam, né? Ele é a escola do exemplo. Então, quando fala assim, portanto, sede vós, né, em Mateus 5:48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, é possível quando a gente vê o texto em Lucas, né, comparando, ó, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, isso não é uma promessa que vai ser cumprida no porvir, não é isso, né? Essa aí é lá em 1 João, né, João, que fala que agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou. Isso é no porvir, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando aqui, agora, já, né? Que a gente deve ser perfeito
no sentido da misericórdia, né? Ele deu exemplo do Pai no verso 45, para que vocês se tornem filhos do nosso Pai celeste, né? Então, seja bom com aquele que te fez mal, assim como Deus dá a chuva a todos, ao bom e ao mal, né? Isso é o verdadeiro cristianismo. Então, se a gente não consegue viver desse jeito, só tem uma razão, é porque verdadeiramente a gente não quer viver desse jeito. A gente não está levando a sério as palavras de Jesus, né? A gente não está tremendo quando a gente escuta, né? Lê essas palavras dele. Ou a gente não está buscando viver cheio do Espírito Santo, que ele é que nos capacita para isso, né? De novo, estar cheio do Espírito não é para a gente ficar gargalhando, se jogando no chão, não é nada dessas coisas. É ter poder para amar o meu inimigo. Olha que poder maravilhoso. A gente fica se contentando aí com um sapatinho. Ter poder para orar por aquele que me persegue, cara. E Jesus falou que pelo Espírito a gente pode fazer isso. A gente pode abençoar aquele que está amaldiçoando a gente. Isso é que é ser misericordioso com todos, assim como também é misericordioso o nosso Pai, né? Pensa nos milhares de pecados que ele perdoou, né? A gente pensa, dá até um negócio assim, né? O que ele perdoou? E aí, quando a gente termina esse capítulo, né, que terminamos agora, o capítulo 5, a gente entra no capítulo 6 e continua, né, vendo o que Jesus disse para a gente fazer e ensinar os outros, né? Sempre assim, eu faço e ensino os discípulos, né? Então, nesse capítulo 6, que a gente está entrando agora, do 1 ao 8, ele fala da quinta má atitude que os verdadeiros discípulos nunca deveriam ter. Sabe qual que é? Buscar receber honra dos homens. Esse é o que é o contexto desses versículos do 1 ao 8. Buscar a honra de homem. E de um tempo para trás, aqui alguns anos para cá, começou essa moda aí da honra tóxica, né? E é isso que ele está combatendo aqui, né? Não buscar receber honra de homens. Primeiro, ele fala em relação às ofertas, a dar dinheiro para os necessitados, né, na casa de Deus. E segundo, em relação à oração. E em terceiro, em relação ao jejum. Nessas três áreas é que Jesus está ensinando, né? Ofertar, orar e jejuar, né? Jesus disse que era importante não deixar os homens saberem o que a gente está fazendo. Não mostrar o nosso sacrifício na oferta, na oração, no jejum, que a gente deveria manter somente entre nós e Deus. Óbvio, na medida do possível, né? Nessa área, a nossa justiça também deve exceder a dos fariseus, né? Lembra lá em Mateus 5:20, afirma a vocês que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus, está lá Mateus 5:20. Isso padroniza todo o Sermão do Monte. Então vamos entrar em Mateus 6, vamos ler do 1 até o 8, né, que é esses três que eu falei, né, da oferta, da oração e do jejum. Alguém pode ler? Mateus 6, do 1 ao 8. Quer que eu leia? Quero, por favor. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque
Sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que estás no céu. Peraí, tem gente que saiu, tem que pôr para dentro. A Tereza e a Fabi. Peraí, que eu vou começar de novo. Aí você volta o texto, É. então, amor. Já estou pondo de volta aqui que elas caíram ali. Vamos lá. Mateus 6:1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que estás no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo, e eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está no secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amém. Então, aqui, ele já padroniza, né, Jesus, o que ele está falando, ó, porque no verso 1, né, sendo assim, vocês já não terão recompensa nenhuma junto ao Pai de vocês que está no céu, né? Então, Jesus está dizendo para a gente fazer diferente do que os fariseus vinham fazendo, né? Não deixar os outros saberem o quanto a gente está dando, orando, jejuando, sabe? Eu faço aquela cara de coitado porque eu estou fazendo jejum e tal, ou eu vou lá e quero que todo mundo veja que eu estou dando, né? Não fazer essas coisas para ser notado pelos outros, sabe? Às vezes, igreja, a gente não consegue evitar que os outros saibam, e tudo bem, não tem problema nenhum, a gente não deve se sentir culpado com isso quando a gente não consegue evitar. A questão é a gente não fazer essas coisas para ser notado pelos outros. Entendeu? Esse é o ponto. Se a gente fizer como Jesus, ele foi bem claro, a gente não vai receber nada do Pai. Zero. Ó, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. A Adri acabou de ler. Porque sendo assim, vocês já não terão recompensa nenhuma junto ao Pai de vocês que está no céu. Então, eles queriam mostrar para os outros o quanto eles davam, o quanto eles oravam, o quanto eles jejuavam, né? Eles estavam buscando honra de homens. Eu quero mostrar para os outros, né? E Jesus usava muito, né, o exagero para enfatizar pontos importantes, né? Lembra? Engolir um camelo, uma trave no olho. Então, aqui ele usou no verso 2, ó, quando você der esmola, não fica tocando trombeta na sinagoga e na rua, né, como fazem os hipócritas, né? Ele está dizendo para a gente não deixar os outros ficarem sabendo das nossas ofertas. Se fizermos isso para receber honra dos homens, a gente não vai receber nada além da honra dos homens. Você vai receber aquilo. Você não está querendo ser honrado, honra de homem? É o que você vai receber. Né? Essa vai ser a recompensa. A gente recebe honra de homens e nada de Deus. O texto é claro. Né? Ó, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, me dá recompensa.
qual que você quer? Honra de homem ou recompensa do pai? Né? Então, essa área de dar, de ofertar, é uma área muito importante, né? Na antiga aliança, não tinha nada disso, porque não dava para não mostrar o quanto você estava dando, porque todo mundo já sabia, era o dízimo, 10% de tudo. Né? E naquele tempo nem era dinheiro, né? A atividade deles era, na grande maioria, né, agricultor, pecuarista, pessoas que viam os outros trazendo as ovelhas, os bois, as sementes, as verduras, as frutas, né? Então, não era possível esconder. Não havia lei que dizia que as pessoas não podiam ver o que você estava dando. Não havia nem lei dizendo que eles tinham que dar com alegria, porque era imposto. Mesmo triste, você vai dar. Agora, para nós que estamos em outra aliança, né, que Jesus estabeleceu pelo seu sangue, em 2 Coríntios 7:9, diz que cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eles podiam dar sob pressão, triste. Não há mais lei na nova aliança, igreja, nem para os 10%. Né? A última menção, isso aí a gente precisa entender, é que a igreja deturpa essas coisas, né? A ganância do homem, mas a última menção do dízimo está no livro de Malaquias. Quando Jesus mencionou isso em Mateus 33, ele referiu aos fariseus e para os judeus que viviam sobre a antiga aliança. Na nova aliança, após Pentecostes, não tem um simples mandamento direto para o cristão dar o dízimo. Né? Então, para nós, é um princípio, né? Não é uma lei. É tipo assim, o mínimo, né? Porque Abraão antes, né, deu dízimo para Melquisedeque, né, antes da lei mosaica, mas não é uma doutrina. Né? Na nova aliança não há isso. O problema é que a grande maioria dos cristãos vive na antiga aliança achando que está na nova, em muitas áreas, mesmo sem perceber. Então, na antiga aliança também tinha pecado perdoado. Está lá em Salmo 103, lá, o 10 e o 11, depois vocês leem. Que ele não nos trata segundo os nossos pecados, né? Que nem retribui. Então, assim, na nova aliança é diferente. Não é o perdão apenas. Vamos abrir Romanos 6,14? Se alguém puder ler. Romanos 6,14. Hoje só estou eu e a Alice aqui lendo, né? Deixa eu esperar se a Então, vai Alice não lá, leu, eu vamos leio. manter vocês aí para pelo menos a gente ir caminhando. Esperando a Alice abrir, que ela está ali. Tá, 6,14, né? 6,14, por favor. Eu acho que eu tenho que me mandar arrumar meu óculos. Ai, meu Deus, cadê o 14? Está sumido. Se quiser, eu leio, Alice. 14. Achei, Dri. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, assim, o perdão na antiga aliança também tinha, mas isso não. Né? Quando a pessoa tem os pecados perdoados, mas ainda não tem a vitória sobre o pecado, em que aliança ela está? Na antiga. Né? Então, assim como na antiga aliança, não era possível congregar com os outros sendo um só corpo. A parede da inimizade foi rasgada, né? Uma igreja que atua como uma congregação, mas sem a unidade entre as partes, né? Quando a gente não é um em Cristo, ainda é uma igreja da antiga aliança.
mesmo que esteja congregando. Quando a igreja só enfatiza, né, o dízimo, ainda está na antiga aliança. Quando a igreja fica falando de primícia para o sacerdote, primeira aliança. Tem muitas áreas, irmãos, que, principalmente no nosso meio neopentecostal, que os cristãos estão vivendo na antiga aliança, e sem perceber, né? Na nova aliança, primeiro, a nossa oferta é em secreto, segundo, com alegria, e terceiro, conforme a prosperidade, né? 1 Coríntios 16, 2. Quem pode ler? Eu leio. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Ixi, peraí. É isso aí, quando eu for. Quando eu for. Então, assim, se você não está prosperando muito, a Aninha acabou de botar uma mensagem, quando faz tenda, essas coisas, também, isso é fábrica de louco. Quando eu ensino as festas, é bem claro que é no sentido espiritual, mostrando o que queria dizer, mas nunca para celebrar. Você pode até fazer no sentido acadêmico, de ensinar o que era feito representando tal coisa. Mas voltando isso, eu estou voltando para a lei. Jesus tirou a gente dessas coisas, as pessoas estão voltando, lá fica carregando arca, é sacerdote para cá, sacerdote para cá. Jogou uma tenda em cima, é circo. Murou, é hospício. Tem muita igreja que é desse jeito. Se murar, é hospício. Jogou um pano em cima, é um circo. Então, aqui nesse sentido, né, conforme a sua prosperidade, se você não está prosperando, a gente não deve estar triste de não conseguir ofertar muito, de estar ofertando pouco. Não tem problema, é conforme a sua prosperidade, cara. Você viu lá o exemplo de Jesus, ó, aquela viúva que deu mais, né? Não tenha esse peso. E o contrário também, se eu estou prosperando, que eu dê conforme a minha prosperidade, né? Então, o problema é que o sistema religioso, né, é um sistema hoje empresarial. Eles usam ferramentas humanas, né, para criar riqueza e ficam vivendo vida nababesca com o dinheiro de Jesus. E ai deles, viu? Eu falei nesse domingo do ai deles, cara. Não se brinca com o dinheiro de Jesus, cara, né? Se o cara quer trabalhar, quer prosperar, é outra coisa. Agora, com o dinheiro de Jesus, fazer essas coisas, ai deles, né? Então, se você está numa igreja que faz você mostrar o que você está dando, como muitas fazem, ela está fazendo você desobedecer a palavra de Deus. Então, assim, na medida do possível, a nossa oferta é em secreto, né? Proporcional à nossa prosperidade com alegria. Então, quando você dá no secreto, o seu pai que vê em secreto lhe dá a recompensa. Estão entendendo? Então, todos aqueles que dão sacrificialmente em segredo e com alegria terão uma grande recompensa quando o Senhor voltar. É o que a palavra diz, né? E é assim, né? Às vezes as pessoas vêm falar comigo coisas assim, mas eu dou do bruto ou dou do líquido, sabe? Tipo, tá mostrando o coração, sabe? Tá negociando com Deus, assim, sabe? Fazendo pela calculadora, eu me relaciono com Deus, sabe? Então, assim, qual que é o mínimo que eu posso dar para não vir o devorador? Aquelas coisas, né, que ensinam aí. Que é um gafanhoto, irmão, não tem essa de demônio, não. É gafanhoto mesmo que comia os negócios. E aí o pessoal fica negociando, e eu dei 9 pontos alguma coisa, é por isso que furou meu pneu, né? Tipo, massacrando o povo de Deus, cara. Sabe? A gente não pode se relacionar com ele através de uma calculadora. A gente tem que dar primeiro o nosso coração, cara, com alegria. A gente tem que querer dar antes de dar.
É isso que ele quer. Não é por necessidade, você não precisa, mas você quer dar. E aí eu dou conforme a minha prosperidade. Quanto mais ele me dá, mais eu dou para a obra dele. Porque eu sou um filho que ama meu pai, amo meus irmãos, quero ajudar a cuidar das viúvas da nossa família, os carentes. É nesse sentido, né? Então, todo aquele que dá com alegria, sacrificialmente, né, vai ter uma grande recompensa. E quando a gente vai para a oração, a gente tem o mesmo princípio, né? A Dri leu para a gente, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nos cantos das praças, para ser visto, né? Aí ele fala assim, quando se orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora para o seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê no secreto dá a recompensa, né? Então, o ponto aqui é assim, igreja, se você ora em público, mas o seu foco é impressionar as pessoas com a linguagem religiosa, com jargões religiosos, com os versículos, etc., infelizmente você está buscando honra de homens, que é o que Jesus está ensinando aqui para a gente não fazer, né? Se você perguntar para a maioria das pessoas quando começaram a orar em público, elas tinham esse desejo. Você é novinho na fé, né? Você começa, aí você quer impressionar os outros, né? E é fácil fazer essa autoanálise. É só você ver se quando você ora no secreto, a oração é igual. Se quando você está sozinho lá no seu quarto, né, com Deus, como é que você ora? É igual quando você ora em público ou quando você está em público você floreia mais, você gesticula, você usa a palavra religiosa, muda o tom de voz, né? Imita os líderes, né? Na Universal os caras até se entortam a mão lá para orar, né? Que nem o outro lá. Muda o tom de voz, os trejeitos. Isso, igreja, é deplorável diante de Deus, né? Vou dizer para vocês, a maioria das igrejas está nessa categoria, né? Que a gente não esteja. As pessoas preocupadas em impressionar os outros com as suas boas orações, né? E isso vai totalmente contra os ensinos de Jesus. O problema é que as pessoas não conhecem tudo o que Jesus ensinou, que a gente está fazendo agora aqui, né? Então, toda vez, como a gente sabe onde a gente está nisso, né? É só a gente analisar como estamos orando no secreto e no público. Aí você vê, né? Toda vez que a gente ora em público, a gente tem que fazer essa análise para ver se a gente está livre disso e buscar estar livre, né? Orar com a única intenção de falar com o Pai, com o nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, né? Muitos nem reconhecem isso. E aí as orações é o que a Bíblia chama de obras mortas. A Bíblia fala disso, né? Na antiga aliança, já ensinei isso. Só tinha boa obra e má obra. Na nova aliança tem boa obra, obra má e obra morta. Nós temos 3 categorias na nova aliança, né? E essas boas obras e más obras, e foi acrescentado, né, na nova aliança obras mortas, que lá em Hebreus 6:1, a gente já fez um módulo disso, diz que a gente precisa se arrepender dela, porque o sangue de Cristo nos limpa das obras mortas, né? Então, 1 João, depois vocês leem em casa, eu vou passar para vocês o PDF, Hebreus 9:14 e... Não, são 14 só, que é onde fala isso, né, do sangue de Cristo purificar a nossa consciência das obras mortas. Mas para a gente caminhar para o final, que a gente já está, né, estourou um pouquinho, mas só para a gente finalizar, 1 João 1:7, quem pode ler? Eu leio. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Então, para a gente, né, igreja, é fácil entender que o sangue de Cristo limpa, né? Nos limpa de todo o pecado. O difícil é a gente entender que é necessário que a gente confesse eles. Agora, como que a gente vai confessar uma obra morta se a gente não sabe o que é uma obra morta? Então, uma obra morta é uma obra feita para obter honra de homens. Isso é obra morta, né? Se a gente orar, é óbvio que é uma boa obra, mas se a gente está orando para receber honra de homem, né? Pô, ó como ele ora bem, olha só que unção, obra morta. Então a gente precisa se arrepender dessa obra morta, né? Ofertar para a obra de Deus, ofertar para os necessitados, é óbvio que é uma boa obra. Mas se eu estou ofertando para ser visto pelos homens, isso se tornou uma obra morta. Estão entendendo? Qualquer se a gente qualquer coisa, né, qualquer ofertar, né, qualquer boa obra que a gente faça com motivação errada, imediatamente se tornou uma obra morta. A motivação do nosso coração, mesmo se a gente está fazendo uma boa obra, né, para Deus, mas se for por causa da recompensa que a gente vai receber dele, isso também vai ser obra morta, porque eu estou fazendo com intenção de troca. Então, eu sou dizimista, mas eu estou dando dízimo para prosperar. Eu tenho medo do devorador, eu quero prosperar. Isso é troca com Deus, obra morta. Então, tudo que a gente faz para Deus deve ser por amor e para glorificar Ele, nunca pela recompensa. A gente não está fazendo negócio com Ele, né? E a gente precisa ser radical contra isso, né? Contra esse tipo de oração. Não importa onde a gente esteja, a gente tem que se comportar como se a gente estivesse no nosso quarto, com a porta fechada. Para mim, ajuda a fechar os olhos. Por isso que eu olho com os olhos fechados, que é para nem me distrair. É como se eu estivesse no mesmo lugar. Mas não é uma doutrina, tá? Você pode orar como você quiser. Porque senão vão falar, o pastor falou que eu estou orando com o olho aberto e estou pecando. Né? Não é doutrina. Então, assim, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dá a recompensa, né? Mais alguns avisos, né, de como não devemos orar, né? No verso 7, orando, não usem vã repetições, como os gentios, porque pensam que por falar muito vão ser ouvidos. Então, assim, quando a gente repete o que está ouvindo, o que os outros falam, pô, achei legal, vou ficar falando também, né? Vã repetição. Ah, ele fala toda hora os aleluias, não sei o que, eu fico falando também. Vã repetição. Então a gente precisa levar a sério os ensinos de Jesus e não ficar repetindo, né, coisas que às vezes nem faz sentido para você. Aquilo não é você falando, é outra pessoa que fala e você está lá, né? E isso é comum até nas nossas canções. Às vezes a gente está repetindo sem meditar, né, no que está cantando. Para Deus é repetição. Você está lá igual papagaio de pirata. Né? Seu coração está longe dali, você está falando aquelas palavras bonitas, né? A gente precisa entender que não é o tamanho da oração, né, que vai fazer a gente ser ouvidos. Os profetas de Baal, eles oraram por horas, o dia inteiro, e não aconteceu nada. Elias foi lá, orou menos de um minuto e o fogo desceu. Está lá em 1 Reis, né? Então, não é o tamanho da oração que vai fazer Deus nos ouvir. A gente precisa entender, é a nossa fé que vai fazer Deus ouvir a nossa oração e um coração livre de pecado. Essas são as duas coisas mais importantes para a nossa oração, igreja. Né? Salmo 66, 18 diz assim: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Salmo 66, 18. Então, não adianta eu orar
a noite inteira se eu estou convivendo com pecado não confessado, né? Quando temos pecado entre a gente e Deus, e entre a gente e os nossos irmãos, o Senhor não vai ouvir. Você vai estar perdendo tempo orando a noite toda ou minutos, né? E a mesma coisa é com a fé. Se você não tiver fé, o Senhor também não vai ouvir o que você está orando. Orar sem fé, sem crer no que você está falando, ele não vai receber. Por que a gente diz amém para a gente encerrar no fim da oração? Não é um ponto final da oração, é que a gente está crendo que a gente vai receber o que a gente pediu. Por isso que, se a gente traduzir, né, transliterar, é assim seja feito. Eu estou crendo que vai ser feito assim, desse jeito. Então a gente ora a Deus em nome de Jesus, crendo que vai ser feito desse jeito. Claro que em áreas que estão de acordo, né, com a vontade de Deus, né, porque ele já ensinou isso para a gente, né? Não a minha vontade, mas a sua, né? Então, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, a gente precisa lembrar desses princípios nas ofertas e nas orações, e eliminar da nossa vida todos os jeitos errados de darmos e de orarmos. E na aula que vem a gente continua falando do jejum, que a Adri já me deu umas broncas aqui. Passei 10 minutos, né? Perdoe, é que eu não queria parar no meio dos textos que a gente já tinha lido, tá, igreja? Semana que vem eu, se Deus permitir, né? Na próxima segunda eu vou parar quando der 1 hora. Amém? Obrigado pelo tempo, pela paciência.